O ponto de partida, quer dizer, não só tem a ver com todas as estruturas que eu já tinha criado ao longo da minha prática, já tem alguns anos, mas também mesmo a sugestão da Helena, quer dizer, não só o título, como um briefing que ela deu sobre Bauman e a modernidade líquida. A fita de papel, por acaso, comecei a usar ainda na licenciatura, porque eu tirei a licenciatura em pintura e usava a fita cola para fazer máscaras e houve uma altura em que comecei a apreciar a maneira como se sobrepunha a fita cola e mesmo a versatilidade do material. É um material muito versátil, dá para modelar, dá para colar, pronto, dá obviamente para colar coisas, não é? Dá para fazer folhas, pronto, e então uso muito o material, até porque também não é um exemplo de material ecológico, mas talvez, mas sinto que é degradável e eu gosto dessa efemeridade do trabalho também. Eu senti que tinha o papel de ser um pouco no meio desta dualidade que a Helena também quis apresentar através do título, entre o estrutural e o líquido. Eu senti-me identificado com o líquido, mas sem dúvida que no fim do trabalho fala um pouco mais sobre as estruturas líquidas de alguma maneira. Acho que uma coisa muito importante deste trabalho é que ele é composto por elementos particulares. Há certas esculturas que parecem que existem como uma escultura independente, mas que funcionam interligadas e em relações, e numa relação que eu tornei muito explícita ao ligar os objetos. Uma pessoa, se tocar num objeto acidentalmente, eles mexem-se todos. E eu sinto que também, e acima de tudo também, não tem a ver só com os objetos que estão aqui à mostra, mas talvez sobre o espaço entre eles, aquilo que não está a ser visto, que pode ser imaginado como estando por baixo do chão ou da mesma maneira que se desenha uma paisagem e imagina-se o que é que vai para além da moldura da paisagem. A mistura entre estas esculturas e os vídeos que estão inseridos nelas, como naquela e na outra em baixo, e imagens que recolhi da internet, sinto que a referência, que estou de alguma maneira a fazer uma comparação entre estruturas que nós chamaríamos de naturais, talvez, como as raízes ou o micélio de um fungo, a comparar isso com eletricidade e internet, por exemplo. Não é? Referências que me são mais ainda importantes na maneira como eu reflito sobre o trabalho, talvez, seriam mesmo, por exemplo, Mandelbrot, um matemático que desenvolve a teoria da geometria fratal, a geometria não euclidiana. Interessa-me Merleau-Ponty, gosto muito de fenomenologia. Diria que essas são até referências mais importantes no meu trabalho. O que me interessa neste momento, acima de tudo, mesmo não só na arte contemporânea, mas outras artes do entretenimento também, seria mesmo criar experiências imersivas. Isso é o que me interessa mais, construir mundos de alguma maneira. Portanto, o médium e mesmo a instituição em que se insere não é necessariamente uma coisa que me importa tanto. Obviamente que o mundo das galerias e da arte contemporânea é o mundo em que me eduquei, é o mundo em que desenvolvi mais trabalho e, portanto, gostaria imenso de também continuar a investir aí, mas também interessa-me, por exemplo, o mundo dos videojogos. Tento desenvolver algumas experiências imersivas dessa maneira também.